Representante da União Europeia no Brasil, o embaixador João Cravinho nos recebeu para uma conversa em sua residência em Brasília. No bate-papo, falou sobre a importância das relações bilaterais do bloco europeu com o país, criticou as surpresas provocadas pelo presidente dos Estados Unidos e falou dos desafios do mundo frente ao drama dos refugiados. Também revelou sua paixão pela cultura brasileira, pelo futebol e a culinária. Embaixador, muito obrigada por nos receber aqui na residência. Um prazer, bem-vindos. Aliás, que residência que é linda, né? Que vista que é linda. Somos privilegiados por viver em Brasília. Zero poluição, céu azul quase todos os dias. Gosto muito de viver em Brasília e somos privilegiados, naturalmente, por viver aqui nesta parte de Brasília, o Lago Sul, que é particularmente bonito e agradável. Agora, aqui o senhor deve se sentir muito mais em casa, né? No sentido até dos países irmãos, Portugal e Brasil. Eu não conhecia bem o Brasil. Tinha vindo 3 vezes ao Brasil, viagens curtas de trabalho, 2 dias, 3 dias. Então eu não conhecia o Brasil. Mas como português, conheço desde sempre. Como português, cresci lendo Jorge Amado, ouvindo Chico Buarque, Maria Bethânia e tantos outros. E então, a sensação estranha que eu tive quando cheguei ao Brasil inicialmente foi da simultaneidade de algo novo e muito familiar. Algo que era novo, porque eu não conhecia de facto, mas algo que era familiar porque todas as referências culturais, a forma de estar, os problemas, as questões da vida brasileira, eram questões que, para mim, não eram novas. E então, essa simultaneidade foi uma sensação estranha e muito positiva. E como é que isso, justamente, nesse dia a dia brasileiro, nas causas brasileiras, em que isso terminou ajudando o senhor nessa condução aqui como representante da União Europeia no Brasil? Bom, os brasileiros ajudaram muito de início e todos os dias porque não me tratam bem como estrangeiro. Eu sou meio estrangeiro. Sou uma pessoa que não é bem daqui, mas também não é completamente do outro planeta. E essa forma de me abrir as portas mentalmente, a forma como as pessoas me recebem, facilita imenso o trabalho. Pode-se dar por adquirido já tanto conhecimento comum e, por outro lado, também os brasileiros não me tratam como se fosse alguém com quem têm de mostrar só o que é bom porque é um estrangeiro. Não, são abertos, honestos, sinceros. Isso ajuda muito na procura de trabalhos comuns, de identificação do que nós podemos fazer juntos. E aí é que vai, né? A gente indo para essa... Porque o trabalho do senhor é um trabalho muito específico e muito importante, né? Porque você é representante da União Europeia inteira, quer dizer, não está representando um país, é representando a União Europeia, né? E o que é que dá para fazer junto? O senhor já está aqui há 2 anos, quase 2 anos, tem mais outros 2 anos pela frente. O que é que dá para fazer junto da União Europeia nessa parceria com o Brasil? Tem razão, eu represento os 28 países da União Europeia, enfim, serão 27 com a saída do Reino Unido, que vai ter lugar em 2019. E, nesse sentido, nós temos algumas matérias que são exclusiva competência da União Europeia e que eu trato. São, por exemplo, o comércio. Não é possível ter um acordo comercial com um país, com a Alemanha, ou com a França, ou com a Eslovénia. Não, tem de ser com a União Europeia. Então, isso é uma matéria exclusiva minha. Depois, os meus colegas, embaixadores de Estado, os membros da União Europeia, tratam de alguns assuntos que são matéria exclusiva deles. Por exemplo, a promoção das empresas dos diferentes países europeus é um assunto que os meus colegas embaixadores dos países europeus tratam. E depois temos muito trabalho de concertação entre os países da União Europeia. Todos os meses eu presido uma reunião de embaixadores da União Europeia. E, ao mesmo tempo, todos os meses, a minha colega número 2 preside uma reunião dos números 2. O meu colega, chefe de secção económica, preside uma reunião de todos os conselheiros económicos, para fazermos a concertação, para falarmos em voz única, para estarmos na mesma página em todas as matérias, para trocarmos ideias e debatermos como nos devemos situar
em relação aos diferentes assuntos da realidade brasileira. Embaixador, como é que o senhor classificaria hoje essa relação do Brasil com a União Europeia em termos comerciais, por exemplo? Em termos comerciais, classificaria de duas maneiras. Primeiro, bem. Segundo, muito promissor. Bem, porque a União Europeia é o maior parceiro comercial do Brasil. E deve-se olhar para a União Europeia como um todo, porque temos um só mercado. O nosso mercado da União Europeia está mais unificado do que o mercado do Brasil. Porque qualquer produto que chega, por exemplo, ao Porto de Lisboa, que é o porto mais próximo, vai para qualquer outro ponto sem pagar, da Europa sem pagar tarifas, etc. Então, é um mercado único, tem de ser visto como um só, e a União Europeia é o maior parceiro, aliás, com uma distância que vai crescendo em relação à China. Segundo, é promissor, porque apesar de sermos o maior parceiro, podemos fazer muito mais, e estamos agora, neste momento, em junho de 2017, espero, na reta final de uma negociação para um acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Vem desde 1999, 18 anos de negociações. Pois é, já ficou maior de idade aí. Isso é curioso, porque onde é que tem tanto gargalo? Onde é tanto entrave? Por quê? Na realidade, esses 18 anos não são 18 anos de negociação constante. Durante uma dúzia de anos, as negociações estiveram paradas, paralisadas, por várias razões. E o mundo mudou muito desde o início das negociações. Em 2004 estivemos quase a chegar a um acordo, mas por razões diversas, relacionadas também com a expectativa de que poderia haver uma rodada global, um acordo comercial global, o acordo de Doha. Isso não aconteceu e então acabámos por ficar desiludidos nas duas frentes. Mas hoje temos expectativas muito sérias de chegar a um acordo até final do ano, talvez princípios mesmo de 2018, porque há um compromisso político forte dos dois lados. Repare-se, do lado do Mercosul, quando a Argentina estava empenhada, o Brasil não estava. Quando o Brasil estava empenhado, a Argentina estava pensando de forma diferente. Agora há uma certa sintonia do lado do Mercosul. Há também, do lado europeu, claramente, a convicção que nós temos de demonstrar às nossas populações que esta globalização complexa, ambígua, com resultados que não são bons para todos, é uma globalização que podemos domesticar, é uma globalização que nós podemos fazer funcionar a favor das nossas populações. E então, quando temos nos Estados Unidos um presidente que põe em causa o interesse do comércio internacional, da promoção do comércio internacional, creio que nos compete, ainda mais hoje, demonstrar de que nós podemos chegar a entendimentos comerciais que são benéficos para as nossas populações. Então há um empenho político muito forte. Resolveram-se todas as questões? Não. Temos algumas matérias que ainda precisam de algum trabalho. Precisamos de falar da agricultura, resolver as questões agrícolas nos dois sentidos. Repare, no caso da agroindústria brasileira, é a agroindústria mais competitiva do mundo. Claro que provoca algum receio, mas temos de estar abertos a receber a produção agrícola brasileira e de outros países do Mercosul, e isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, do lado do Mercosul, nós esperamos maior abertura em relação a alguns dos nossos produtos, só para ficarmos ainda dentro da agricultura, o vinho, o queijo, azeite, produtos também de origem agrícola. A questão da carne, depois da Operação Carne Fraca, por exemplo, o senhor acha que já é um assunto que a Europa conseguiu superar em relação à qualidade da carne brasileira, de acreditar nessa qualidade da carne brasileira? Não, são assuntos distintos, não tem a ver com o comércio, porque no comércio nós estamos falando de uma negociação que é para 20 anos, 30 anos, e não tem a ver com uma questão conjuntural. Qualquer que seja o acordo comercial, não pode haver comércio se o produto não está em condições. Portanto, são questões distintas. Sobre a questão da confiança, primeiro, a carne é boa, mas nós temos de ter a certeza de que os mecanismos de certificação
e de controle sanitário são adequados. E quanto a isso, tivemos recentemente, no início de maio, uma inspeção, primeira quinzena de maio, uma inspeção, um conjunto de frigoríficos no Brasil. Os resultados ainda estão a ser finalizados, mas acredito que haja algum trabalho a fazer por parte do Ministério da Agricultura em apertar, melhorar as condições de certificação de alguns frigoríficos para alguns produtos. Há trabalho a fazer e temos de ser sinceros com os nossos amigos brasileiros em relação a isso. Contudo, eu estou confiante de que esse trabalho vai ser feito e que daqui por um ano, no início de 2018, nós vamos ter circunstâncias de muito maior abertura do que hoje, desde que se faça esse trabalho de casa, que é bom para todos. Não é? Sim, sem sombra de dúvida. Com a agroindústria tão competitiva, seria uma enorme pena se os processos administrativos depois não criassem as condições necessárias para a exportação dessa produção. Em relação a essa agenda também, vocês têm um outro evento importante, que é aquela retomada da cúpula União Europeia-Brasil. Isso deve voltar a ocorrer de fato esse ano? Sim, essa é a nossa expectativa. Faz 3 anos que não tem, né? É verdade, é demasiado tempo. Claro que houve momentos complicados em que a União Europeia esteve mais virada para dentro do que para fora, felizmente isso faz parte do passado. Houve momentos complicados no Brasil, com processo de impeachment, mudança de governo, e então são momentos em que nós, as democracias, estamos mais virados para a resolução das nossas questões internas. Mas eu acredito que antes do final do ano teremos aqui em Brasília os mais altos representantes da União Europeia, o Presidente da Comissão Juncker e o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. E qual deve ser a pauta, o foco da pauta? Bom, o foco da pauta, provavelmente nesse momento, será a finalização do acordo. A nossa ideia é que a cúpula provavelmente vai ocorrer precisamente no último mês ou 2, que é quando é necessário algum diálogo no mais alto nível político, quando é necessário alguma tomada de posições políticas, portanto, será seguramente um tema importante. Mas há outros temas que são muito relevantes na relação União Europeia-Brasil. Desde logo, é importante falarmos sobre os caminhos do mundo face às surpresas que nos vêm chegando dos Estados Unidos, por exemplo. Como é que nós juntos podemos trabalhar para que o Acordo de Clima de Paris seja realizado? Como é que nós juntos podemos trabalhar em matérias que nos interessam para a governança global, como é o caso da governança da internet? Questões onde União Europeia e Brasil juntos podem fazer a diferença. E depois, temos muitas matérias do relacionamento bilateral. A cooperação científica é intensa e queremos que seja mais intensa ainda. A cooperação no plano da 5G, a internet das coisas. Estes são elementos que talvez para a maioria das pessoas possam parecer estranhas, esotéricas, coisas de pouco interesse, mas há uma mensagem muito importante a transmitir aqui. Estas questões, 5G, internet das coisas, vão determinar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, a forma de viver daqui a 10, 15, 20 anos. Então é muito importante que a União Europeia e o Brasil procurem formas de trabalharem juntos nestas temáticas determinantes para o futuro. No próximo bloco a gente vai falar mais um pouco desses desafios que a União Europeia e Brasil têm e que podem trabalhar em conjunto. Eu volto já. Estamos de volta e eu converso hoje com o embaixador João Cravinho, que é o representante da União Europeia no Brasil. Embaixador, a gente encerrou o bloco anterior falando que agora a gente vai conversar exatamente sobre os desafios de Brasil e União Europeia, né, em relação a esse mundo que muda o tempo inteiro, a própria Europa aí com a questão do Brexit. Aí essa decisão do presidente Trump em relação ao Acordo de Paris, quer dizer, tudo vai mudando ao mesmo tempo, quer dizer, quais são os grandes desafios do momento? Olha, de facto tem toda a razão, o mundo está mudando rapidamente e de forma inesperada.
Se estivéssemos esta conversa há um ano atrás, eu lhe diria que não haveria Brexit e que a senhora Clinton seria Presidente dos Estados Unidos. Eu e tantos outros pensaríamos assim. E, portanto, estas novidades significam que nós temos, por um lado, de nos precaver de uma forma diferente em relação às nossas opções políticas. Por outro lado, nós temos de trabalhar de mais estreita ligação com povos em outras partes do mundo. Para mim, como embaixador no Brasil, isso significa oportunidades. Oportunidades para um relacionamento mais próximo, mais intenso com o Brasil sobre alguns dos temas em que juntos podemos fazer a diferença. E o Brexit e a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, com uma postura que não é de proximidade em relação à União Europeia, teve um efeito, curiosamente, teve um efeito galvanizador, teve um efeito de aproximação e unificação da União Europeia. Hoje, em junho de 2017, nós vivemos um momento de confiança dentro da União Europeia que já não tínhamos há alguns anos. E essa confiança resulta da forma como coletivamente soubemos reagir aos desafios do Brexit e os desafios que vêm da eleição do presidente Trump. Vem da convicção de que nós percebemos intimamente que os probleminhas que nós temos entre nós são isso mesmo, são probleminhas. E que os grandes desafios da humanidade obrigam-nos a estar mais próximos, mais juntos. E então, curiosamente, quando alguns diziam o Brexit vai ser uma machadada terrível para a União Europeia, nós lamentamos, mas teve um efeito muito unificador, teve um efeito de nos impulsionar para uma integração mais profunda em campos novos, como a segurança e a defesa. Agora, um dos grandes desafios em relação à Europa é a situação dos refugiados. O senhor consegue vislumbrar aí alguma solução para esse problema? Bom, em primeiro lugar, devemos olhar para fluxos migratórios como fazendo parte da história da humanidade. Desde sempre houve fluxos migratórios. Quando esses fluxos migratórios são muito intensos, colocam grandes dificuldades. Foi isso que aconteceu em 2014, 2015, quando tivemos, devido à situação terrível que se vive ainda hoje na Síria, e também grandes dificuldades no norte da África, tivemos um fluxo muito difícil de controlar. Absorvemos em 2015 1,5 milhão de refugiados na Europa. Refugiados, migrantes económicos, são duas categorias diferentes, ambos precisam do nosso apoio, da nossa atenção, mas com considerações diferentes. E absorvemos 1,5 milhão, que não é pouco, muitos na Alemanha, talvez metade, um pouco mais na Alemanha, outros em todos os outros países, ou grande parte dos outros países. A pressão continua, porque os problemas continuam. Enquanto houver guerra no Oriente Médio, enquanto houver fome, miséria no continente africano, vai haver gente querendo vir para a Europa. O que nós temos de fazer são duas coisas, e creio que avançamos já muito nesse processo. Primeiro, criar condições aceitáveis de vida para esses povos, essas populações, antes de chegar à Europa. Segundo, dar condições de integração àqueles que vêm para a Europa. Hoje em dia, felizmente, o assunto já não está nas primeiras páginas dos jornais, precisamente porque soubemos avançar. Mas eu não lhe vou dizer que o desafio está resolvido. Não está. E isto é um desafio que diz respeito não só a nós, europeus, diz respeito a todos nós pelo mundo fora. Porque é um fenómeno da globalização. Fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade, mas no tempo da globalização acontecem muito rapidamente e com grande intensidade. O fluxo mesmo aqui para o Brasil, a entrada pelo norte do país, a cada ano aumenta e aumenta numa proporção imensa. Exatamente, porque há instabilidade na fronteira norte do Brasil e há procura de circunstâncias melhores de vida por parte de povos. E quem é que os pode culpar por isso? Não será um dos instintos mais naturais
na humanidade, procurar condições melhores. Sobrevivência, né? E para os filhos. E então nós temos de olhar com humanismo e com naturalidade para estes fenómenos e depois também com um olhar muito prático. Como é que nós podemos resolver isto no sentido de criar um fluxo controlável e um fluxo que permita às pessoas, de facto, viverem em melhores condições, porque não faz sentido fugir de uma situação para depois viver numa espécie de campo de acolhimento, sem possibilidade de emprego, vivendo da caridade alheia. Não é? E sem saber nem se chega até o destino, né? Que é o que a gente vê na Europa agora, a sequência de mortes. Ora bem, isso é algo que nós temos absolutamente de controlar. Nós não podemos ter este drama humanitário de barcos que, por vezes, se afundam no Mediterrâneo, fruto da falta de escrúpulos por parte de alguns traficantes. Isso é uma coisa que nós temos absolutamente de controlar. Fizemos um acordo com a Turquia que nos permitiu avançar muito no combate ao tráfico de seres humanos. Mas vamos ter de continuar a trabalhar para evitar isto, porque, infelizmente, uma das características da humanidade é que, onde há dinheiro a ganhar, haverá sempre pessoas disponíveis para colocar de lado qualquer ideia de princípios e procurar a ganância do dinheiro. Então, como nós temos esse combate pela frente, precisamos de trabalhar em estreita ligação com países no mundo fora. E o Brasil é um parceiro nosso nessa matéria, porque também enfrenta, em outra escala, este tipo de problema, vindo de alguns países desta região. No caso do Brasil, tem sempre a situação que a gente observa em termos culturais, que o Brasil é muito receptivo de uma forma geral, né? O senhor falava da situação pessoal, que as pessoas são muito receptivas, a gente não tem guerra, a gente não tem terrorismo, pelo menos até hoje não se tem conhecimento disso aqui. Isso, em relação a esse momento, faz diferença também, né? Faz toda a diferença. O Brasil é um país com a história que tem, é um país construído pela imigração, é um país que recebe de braços abertos gente vindo de outras partes do mundo, de todas as partes do mundo. É uma coisa maravilhosa que os diplomatas dizem muito aqui em Brasília. Nunca são identificados como estrangeiros, porque qualquer cara que passeia na rua pode ser uma cara brasileira. Sim. E então, essa forma de estar dos brasileiros é algo que coloca o Brasil bem em termos de preparação para uma globalização que aproxima os povos. Ao mesmo tempo, é preciso, creio, fazermos mais. O Brasil avançou muito agora com a nova lei de migração, que a realidade brasileira é que os brasileiros são muito acolhedores. A legislação brasileira era retrógrada e, felizmente, o Congresso adotou recentemente uma lei que agora põe, digamos, na prateleira da história a lei que veio dos tempos dos militares sobre esta matéria. E então há avanços importantes no Brasil, mas vamos ter de trabalhar mais. O Brasil disponibilizou-se para acolher alguns milhares de sírios. Isto é algo que ainda está em curso e, portanto, queremos trabalhar com o Brasil para a concretização dessa proposta. Embaixador, a impressão minha, quando o senhor realmente fala como um apaixonado pelo Brasil. É fácil apaixonar uma pessoa apaixonar-se pelo Brasil. Não, de facto, eu sinto-me privilegiado por servir a União Europeia aqui no Brasil. O Brasil é culturalmente muito próximo de nós europeus, facilmente entendemos a lógica dos brasileiros, não é como em algumas outras partes do mundo que precisamos passar anos a estudar para conseguir compreender como é que as pessoas pensam. Culturalmente é fácil e, do ponto de vista da disposição natural dos brasileiros, nós, de facto, temos muita sorte. Nós só precisamos de começar a trabalhar juntos para percebermos que é muito fácil trabalhar juntos e daí perceber que aquilo que nós queremos como ambições para os nossos povos é algo que nós podemos fazer juntos. Eu queria saber uma coisa, então, se é tão fácil de falar assim quando o assunto é futebol. Ui.
Bem, nós beneficiamos muito na Europa da exportação de grandes jogadores e mesmo em algumas seleções europeias nós encontramos um forte sotaque brasileiro. Mas aqui no Brasil isto é um assunto de paixões. Também na Europa é um assunto de paixões. E para mim, uma das primeiras coisas que eu fiz com o meu filho, quando cheguei ao Brasil em agosto de 2015, o mês de agosto ainda não tinha acabado e nós já tínhamos ido ao Maracanã ver o Flamengo-São Paulo, o primeiro jogo que eu vi aqui no Brasil. É maravilhoso acompanhar esse ambiente do futebol no Brasil. E uma coisa que eu gostei muito também, aqui no estádio, no Brasil, há muitas mulheres também. Não é só domínio dos homens, há muitas mulheres que vão. Mas aí o senhor conseguiu já ter algum time aqui no Brasil? Ou seja, os portugueses terminam indo ali para o lado do Vasco. Sabe, um dos princípios fundamentais da diplomacia é que nós não nos devemos ingerir em assuntos internos. Então, quando os assuntos são tão importantes como este... Não, eu sofri muita pressão por parte do meu motorista de ser do Flamengo, o Mengão. Eu sei se o Flamengo ganhou ou se perdeu pela cara dele. Eu não precisa me falar. É só olhar para a cara dele, já sei. Mas a realidade é que eu gosto da liberdade de não sentir envolvido pessoalmente. Eu gosto de olhar, gosto de ir ao estádio, mas gosto de olhar com isenção. E em relação à culinária, eu já sei que o senhor cozinha, inclusive, é um entendido da cozinha. Dá para comparar as duas gastronomias aí, brasileira e portuguesa? Olha, sabe o que eu gosto mesmo de fazer, de procurar, é a fusão euro-brasileira. Nós temos técnicas desenvolvidas ao longo de séculos na Europa. O Brasil tem ingredientes fantásticos, novos, diferentes, que eu gosto. E tem produtos, carne brasileira, gosto muito da carne brasileira, que permitem combinar no prato o Brasil e a Europa. Ainda recentemente desenvolvi um molho de jabuticaba que funciona muitíssimo bem com um bom filé mignon. Então, bom, isso é mais brasileiro, isso já não é sequer Europa. Mas temos muitas vezes nas nossas mesas procuramos fazer essa fusão. E há muito potencial nisso, é algo que eu gosto também porque, sendo embaixador da União Europeia no Brasil, acho que simboliza a união que nós procuramos promover. Embaixador, uma vez mais, muito obrigada por nos receber. Muito obrigado, foi um grande prazer.